Bom dia. Eu vou soltar para vocês. Vou soltar para vocês livro de Mateus. Soltar livro de Mateus para vocês. Agora eu vou procurar uma parábola para soltar para vocês, né? Conforme a vontade do Senhor, né? Bora lá. E vou soltar o sonho. Vou soltar logo o sonho no início do vídeo, né? Para vocês. Glória a Deus. Eu vou soltar essa parábola que veio logo em cima dela, né? É a Jesus é interrogado sobre o jejum. Glória a Deus. Jesus foi interrogado sobre o jejum. Jesus, as portas, é tempo da gente estar o quê? Em oração, em consagração, porque quando o Senhor vir, a gente está pronto, preparado para ir com Ele, né? Muitas pessoas vão deixar de ir com Ele por falta de quê? De se consagrar a Ele, né? Como mesmo Ele ordenou nas Santas Escrituras para a gente orar e se consagrar e ficar esperando por Ele, né? Glória a Deus. É Mateus 9. Mateus 9 e... sobre o jejum que eu vou soltar pra vocês. Só que antes eu vou soltar o sonho, como eu prometi a vocês, né? Eu vou soltar o que? O sonho do... É porque eu gosto de soltar o sonho juntamente com as Santas Escrituras. Só que primeiro, antes de eu soltar o sonho, eu vou soltar logo essa parábola, porque ela é curtinha. Eu solto ela, depois eu solto o sonho e solto as Santas Escrituras, porque eu gosto de confirmar o sonho que eu tive com o Senhor nas Santas Escrituras, entendeu? Por isso que eu sempre solto o sonho no final do vídeo. Eu gosto de soltar uma parábola do Senhor, né? Senhor falando conosco, uma parábola do Senhor, e gosto de soltar o quê? Depois eu gosto de soltar o sonho. Junto com o sonho, eu solto as Santas Escrituras, que é confirmando o sonho, né? Então chegaram aos pés dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Você está vendo o que é que eles foram interrogar o Senhor? Quem foi que foi interrogar o Senhor? Então, chegando aos pés dele, os discípulos de João. Então, é os discípulos de João Batista. Por quê? Porque os discípulos de João Batista, né? É discípulo. Jejuava. E os discípulos do Senhor não jejuavam. Por que os discípulos do Senhor não jejuavam? Porque o Senhor jejuou para começar a fazer a obra dele. Mas após que o Senhor saísse da terra, os discípulos dele iam começar a jejuar. Entendeu? Porque enquanto o mestre estava na casa, né? Antes do mestre ser retirado para o céu, então, ele tinha que... Quem jejuou, quem começou o ministério foi o Senhor. Após, quando o Senhor saiu da terra, quem tinha que dar continuidade na obra do Senhor eram os discípulos. Quando o Senhor saiu da terra, então, o Senhor morreu, ressuscitou entre o mundo dos mortos e foi para o céu. Os discípulos do Senhor começaram a jejuar a partir daquele momento, né? Por quê? Porque o Senhor é mestre. Vou continuar. Os discípulos de João, dizendo: porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. Você está vendo como eu estava interrogando o Senhor? Agora o Senhor vai responder, ó. E disse-lhe Jesus: podem, porventura,
andar, podem, porventura, vou começar esse versículo do início. E disse-lhe Jesus, pode, porventura, andar, triste os filhos das boldas, você está vendo? Andar, cadê? Onde era que eu tava? Andar triste os filhos das boldas, enquanto o esposo estiver com ele, dias porém virão em que lhe será tirado o esposo, glória a Deus. Então jejuarão, você está vendo? O Senhor, enquanto ele estava, não precisava ele jejuar, entendeu? Porque ele tinha que estar alegre, né? Porque ele estava fazendo as coisas do reino do céu, né? Mas o Senhor confirmou que após a ida dele ao céu, eles iam jejuar, entendeu? Como eu falei pra vocês, né? Não tinha nem lido, mas já tinha falado pra vocês. E nós que estamos na terra, o Senhor está às portas, a gente precisa fazer as mesmas coisas que os discípulos dele faziam, entendeu? A gente precisa se consagrar ao Senhor e consagrar também para o quê? Para levar o ministério dele, deixar conforme a vontade do Senhor, para quando ele vir, muitos pastores vão o quê? Vão decepcionar o Senhor por falta de quê? Por falta de comunhão com ele. Como é que as pessoas podem dominar um ministério se não há unção do Senhor, né? Tem que haver jejum, oração e consagração. Porque essas coisas é o que leva o ministério do Senhor adiante. Por que esses ministérios estão mortos? Por que o inimigo entrou e fez ciranda dentro dos ministérios do Senhor? Por falta de consagração, por falta de comunhão com o quê? Com o Consolador. Por falta de comunhão com o próprio Deus, entendeu? E ninguém deita remendo, ninguém deita remendo de... Eu vou ler essa parábola para vocês, mas antes eu vou explicar para vocês. Ele tá falando essa parábola aqui, ele tá falando do nosso corpo. Vocês prestem bem atenção, viu? Ó. E ninguém deita remendo de saco novo em roupa velha. Você está vendo? A terra não envelhece? A terra envelhece. Justamente o nosso corpo envelhece, entendeu? Porque semelhante remendo rompe e a roupa e faz-se maior o roturo, né? Eu acho que é rompimento, né? É rompimento, né? Então, nem se deita vinho novo em ordem velho. Por isso que lá no céu, né? Algo que eu vou explicar pra vocês. Por isso que lá no céu, o Senhor diz que lá no céu não tem pessoas velhas, não. As pessoas que são retiradas da terra, elas são novas. Elas estão velhas só no corpo. Por isso que o nosso corpo vai ser transformado em corpo de glória, entendeu? É muito maravilhoso as coisas do Senhor. Quem é que não quer... Eu vejo as pessoas procuram a beleza da face da terra, sem se importar com a beleza que vocês vão ganhar lá na glória. O Senhor que vai nos conceder, entendeu? E as pessoas procurando colocar o quê? Fazer algo. Muitas vezes elas perdem até a vida fazendo algo. E isso Deus nos concede, entendeu? O sonho que eu tive com... Deixa eu ver, me lembrar o nome dele. Com o Silvio Santo. O Silvio Santo, quando ele saiu daqui da terra, ele saiu daqui quando ele partiu, né? Porque eu tive o sonho 3 dias antes da morte dele, né? Eu tive esse sonho com o Anjo Miguel, né? Só que eu não conheci o Anjo Miguel, eu vim conhecer depois que o Silvio Santo morreu, que eu fui entender que o anjo que eu tinha visto era o Anjo Miguel. É o único anjo que eu vi que ele tinha asa, né? Aí, ó,
O Silvio Santos, quando ele morreu bem velhinho. O anjo Miguel, quando ia levando ele era um homem novo. Nada de velhice em cima dele. Os cabelos dele não era branco, bem branco aqui na face da terra. Porra, o anjo tava levando ele com os cabelos bem pretinhos. Um homem novo mesmo, novo. Entendeu? Porque lá no céu não há essas coisas, não tá entendendo? A velhice é aqui na terra. O nosso corpo, então, a gente... Porque as coisas do nosso Senhor é muito maravilhosas. Estou falando isso a respeito do sonho que eu tive. Com o quê? Com o Silvio Santos, quando ele partiu da terra. Quando eu vi, eu disse, não, aquele homem que o anjo ia levando não era o Silvio Santos, não. Porque se fosse o Silvio Santos era um homem bem velhinho. E o anjo levando um homem novo. Entendeu? Foi irreconhecível o sonho que eu tive com o Silvio Santos, o anjo levando ele. Eu pensei que ia ser até uma pessoa mais nova, entendeu? Que Deus ia tirar da face da terra. Porque depois que aconteceu que o Silvio Santos saiu da terra, que aconteceu o velório dele, ele foi, aí que caiu a minha ficha, entendeu? Porque no momento que o Silvio Santos morreu, eu disse assim, não foi aquele homem que eu sonhei, não foi aquele homem que o anjo levou, não foi o Silvio Santos, não, porque o Silvio Santos já morreu bem velhinho, entendeu? Foi com 93 anos, então. E aquele homem, o máximo que ele parecia até era menos de 30, entendeu? Então uns 30 e pouco, né? Não sei. Então, e os cabelos dele bem pretinhos, entendeu? Aí eu peguei e disse assim, meu Deus do céu, quem será aquele homem? Aí quando teve o enterro, aí eu descobri que aquele anjo que estava levando ele, eu descobri que era o protetor do povo de Israel. E descobri que o Silvio Santos era da descendência de Israel, entendeu? Aí foi que caiu a minha ficha sobre o anjo e sobre o Silvio Santos. E também tem escrito na Santas Escrituras que o nosso corpo vai ser transformado em corpo de glória, né? E também quando a gente sai da terra, a gente não sai do jeito que a gente saiu daqui, do jeito que, né, a nossa alma continua novinha, né? Glória a Deus, para vocês verem como são as coisas do nosso Senhor, né? Todas elas, pra mim, elas são maravilhosas, entendeu? Nem se deita vinho novo em ordem velhos. Tá falando do nosso corpo, entendeu? Vinho, o que é o vinho? O vinho é o sangue, entendeu? E aqui tá dizendo, ó, vinho é o nosso sangue. Vê que o Senhor derramou a alma dele todinha. Um resgate de muitas, entendeu? Essa passagem tá lá escrita lá no livro de Isaías. Depois eu vou soltar na tela para vocês. Ele derramou a alma dele. E aqui tá falando, ó, nem se deita vinho novo em ordem velhos. Ordem velha tá falando do nosso corpo, da nossa matéria, entendeu? Até ela vai ser transformada para você ver. É muito maravilhoso as coisas do nosso Senhor. E Deus nos ama demais. Deus nos ama demais. Deus nos ama demais. Aliás, romper. Deus está dizendo, né, que se colocasse vinho novo, que é o sangue, né, vinho novo em ordem velha, né, que é no nosso corpo assim, do jeito que tá aqui, a gente não ia resistir. Quem que resistir um vinho vindo da glória, que é o que a própria alma da gente, o próprio corpo, colocar no nosso corpo? Quem que resistir numa matéria dessa velha, se ela não fosse restaurada para poder ganhar a mesma coisa, o mesmo corpo, para poder ganhar o sangue, né? Para poder ganhar a alma. Então, também é muito maravilhoso as coisas do Senhor. Glória a Deus. Aqui, essa parábola que eu entendo, que ele está falando sobre a nossa alma, que é o nosso corpo, está falando sobre o quê? Esse remendo aqui, se eu fosse botar vinho novo, como ele tem poder como ele fez do vinho, né? Ele não aumentou o vinho, pois então, ele vai colocar um vinho novo em ordem no nosso corpo, na nossa matéria velha. Ele não vai fazer isso, porque a nossa matéria velha ela não ia resistir, entendeu? Aí por isso que tem aquela passagem que ele vai renovar, né? O nosso corpo vai ser transformado em corpo de glória, para poder não resistir. O que está escrito aqui, né? Ó, nem se deitará vinho novo em ordem velho. Então, isso é o simbolismo do nosso corpo, entendeu? Ali romperão-se os ordens, entornam-se o vinho e os ordens estragarão-se. Mas deitar-se vinho novo em ordem novo. Você está vendo? Tem que colocar vinho novo em ordem novo. Por isso que eu entendi esse sonho que eu tive, né? Por causa de quê?
ele vai renovar o quê? O nosso corpo, a nossa matéria, ainda vai renovar o quê? O nosso sangue. Oh, glória a Deus. Deus é um Deus muito santo, muito maravilhoso, né? E assim ambos se conservam. Glória a Deus. Glória a Deus, é muito maravilhoso as coisas do Senhor, né? É maravilhoso, é grandioso as coisas do nosso Senhor, entendeu? Entreguei essa parábola inteira pra vocês. Quando eu soltar lá nos históricos, né? Eu vou soltar os versículos que eu falei de livro separado pra vocês, tá bom? Só que eu fiz ela curtinha pra vocês, sabe por quê? Pra que vocês entendam que nós... Quando nós tomamos o vinho nos simboliza o sangue do Senhor. Quando ele entra dentro de nós, ele se transforma no sangue do Senhor, nos limpa, nos purifica. Quando a gente come do corpo dele, a gente não tem vida eterna para sempre. Então, mas nós vamos ter vida eterna para sempre nesse corpo. Esse corpo ia resistir à glória do Senhor? Não, o nosso corpo não ia resistir à glória do Senhor, não. Por isso que tem uns versículos, ele explica nas Santas Escrituras, que o nosso corpo ele vai ser transformado em corpo de glória, entendeu? É muito maravilhoso. Eu não vejo a hora de o quê? Do meu corpo ser transformado para ser igual ao corpo dele, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É motivo de dar glória, entendeu? Glorifica a Deus aí do outro lado, entendeu? E o que eu tenho para dizer para você? Vou soltar só um versículozinho a respeito sobre os nossos corpos, né? Que vão ser transformados. Eu tenho tudo marcadinho, né? Glória a Deus. Mas ainda não tinha lido essa parábola, não. Eu li para vocês, né? Mas agora eu vou mostrar. Tá aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Primeiro, tu ama pregar a palavra de Deus. Ah, eu amo. É falando dele, é falando de nós. Ou é falando dele, do jeito que o corpo dele ficou e do jeito que o nosso corpo vai ficar. Tu não almeja, não, ter um corpo glorioso igualmente o corpo do Senhor, por eu almejo. Ter um corpo ainda tá principalmente na presença dele. Ou não vejo a hora de chegar, beijar as mãos dele, que entrou os pregos, né, por causa de mim, por causa de vós, entendeu? Reconhece o valor que o Senhor tem, entendeu? Bora pra cá? Glória a Deus, glória a Deus. Tá mesmo em cima pra vocês verem, né? Como nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Deixa eu ler pra vocês, ó. Assim também a ressurreição entre os mortos semear-se em corpo em corrupção. Glória a Deus. Ressuscitará em incorrupção. Glória a Deus. Você está vendo aí? Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu prestei atenção aqui. A diferença dos corpos, né? Glória a Deus. Semear-se engominai. Ixi, esse nome aqui eu não sei dizer, não. Cadê? Até saltei. Semear-se em inominia. Ressuscitará em glória. Glória a Deus. Semear-se semear-se em fraqueza, ressuscitará em gozo. Glória a Deus. Aquela pessoa que morreu com fraqueza, não, ressuscitará com toda a força. Oh, glória a Deus. Nosso Deus é um Deus muito tremendo, né? Glória a Deus. Temos que glorificar o Senhor, porque Ele fez muitas coisas por nós. Semear-se corpo natural, que é o nosso corpo no dia do arrebatamento. Glória a Deus. Semear-se corpo natural, ressuscitará. Virar a página. Corpo espiritual, você está vendo? Glória a Deus, é muito maravilhoso as coisas do Senhor, né? Se há corpo natural, o nosso corpo natural, há também corpo espiritual, você está vendo? O meu corpo, né? Nós temos o quê? Corpo, deixa eu ver, corpo natural, também há corpo espiritual, você está vendo? Só para vocês verem. A glória do Senhor é muito maravilhosa, né? Assim está também escrito. O primeiro homem foi feito alma vivente. O último, Adão... eu vou repetir esse versículo. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Lá no Jardim do Éden, né? Nós estamos caminhando para lá, né? O último Adão é espírito vivificante, você está vendo? A mesma glória que foi perdida lá no Jardim do Éden, ele trouxe para nós. Agora, se vocês quiserem jogar fora, aí tá contigo, né? Mas a palavra do Senhor eu tô entregando bem direitinho. O primeiro Adão foi o quê? Primeiro Adão trouxe a morte a nós. Não, trouxe a morte a nós não. O primeiro Adão, quem trouxe a morte a nós foi Eva, porque foi Eva que comeu. Mas o que? Adão tinha que provar como era que ia vir a nossa salvação se não fosse por ele. Se não fosse por ele. Por isso que vocês acham que nós mulheres ia aguentar uma cruz nas nossas costas? Não, de maneira nenhuma. Vocês acham que nós ia aguentar o que ele aguentou? Não sei quantos açoites.
cuspir. Então, o primeiro açoite a mulher morria. A mulher não ia suportar isso. Isso também, né? Isso aí ficou para, né? Então, não é que eu quero jogar em cima do Senhor, não. Jamais, tá repreendido, né? Mas eu tô dizendo que não haveria salvação se não fosse pelo homem, entendeu? Adão não pecou, tem escrito aqui nessa escrito que ele não pecou. Apenas ele o quê? Ele não deixou ela o quê? Padecer só. Ele teve que comer para poder ficar o quê? Para poder trazer novamente o reino que foi perdido. E com ele trazer muito mais pessoas, né? Então, porque Adão, ele fez o quê? Porque o primeiro mandamento para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi para ele. E ele o quê? Ele jamais pisou em cima. Mas o que? A companheira dele, que foi tirada da costela dele, ela fez isso. Aí o Senhor ia deixar ela padecer só, para não haver mais salvação? Não, tinha que vir a salvação novamente para nós. E como é que vinha a salvação para nós se não fosse por um homem? Tinha que ser um guerrilheiro, entendeu? Para poder suportar o que Cristo suportou, tinha que ser um homem de guerra. Um homem de guerra mesmo, entendeu? Que suportasse. Um ser humano normal, acho que não suportaria não, entendeu? Para passar o que Cristo passou. Os açoites que ele levou, pelo que eu li nessas escrituras, né? Parece que até o ombro dele deslocaram do campo. Cuspiram na face dele. Mas foi fora. Pensa uma mulher aguentar jejuar 40 dias, 40 noites. Não ia, entendeu? Então, veio por ele, o próprio Deus, né? Que é o verbo, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós e nos trouxe a nossa salvação. E aqui tá escrito, deixa eu ver se eu procuro para soltar para vocês. É porque eu gosto de confirmar as coisas a vocês me perdoem. Mas as verdades a gente tem que falar direitinho, né? Tá escrito, é só para soltar para vocês. Pronto, tá aqui, tá falando sobre o Adão. Bora escutar um pouquinho? Não vai doer nada não, ó. É o versículo, primeiro onde é que tu já tá lendo? Ixi, eu nem falei o livro que eu tava lendo, né? Depois eu falo pra vocês. Ou então eu boto nas mensagens aí pra vocês, tá bom? Ó. Porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. Tá vendo esse versículo? Aqui é 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. E o versículo, versículo 13 e o versículo 14. 2 versículos para nós. Porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. Você está vendo? Adão não pecou não, quem pecou foi Eva, entendeu? Mas o que? O amor dele era tão grande por ela, né? Que eu percebi o amor dele muito forte por ela, né? Então, mas também o amor dele por nós é muito forte, né? Não se compara. Pra morrer morte de cruz, né? Então, ó. E Adão não foi enganado. Você está vendo como caiu o quê? O pecado começou pela enganação. Ela foi enganada, entendeu? Mas como é que a mulher não pode escutar o seu próprio esposo, né? Glória a Deus, está repreendido. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Você está vendo como começou por ela? E nós se salvamos quando nós damos a luz, é o que está escrito no versículo. Damos a luz, e essas três, é bem 5 coisas que a gente tem que fazer para que nossa alma seja salva, né? Fazer mais coisas bem direitinho para nossa alma ser salva, né? Ó. Salvar-se-á, porém dando a luz a filhos. Mas só se salva dando a luz a filhos, né? Glória a Deus. Se permanecer com modesta na fé. Você está vendo? Como a gente tem que ter modéstia, tá vendo? No amor e na santificação. Primeiro mandamento para as mulheres se salvar, tem que ter filho. Segundo, permanecer com modesta. Permanecer com modesta. 2, fé, amor e santificação. 4 coisas é 5 que a gente tem que fazer para que nós salve a nossa alma do lago de fogo, né? Glória a Deus. Eu vou ler para vocês o versículo, ó. É Mateus 13. O Senhor é um homem maravilhoso para ele nos tirar dessa sentença, porque quando o Senhor fez
Antes de Deus fazer, o Deus fez o quê? Deus fez tudo e também fez o inferno, justamente pro diabo e seus anjos. Porque o Senhor já sabia que ele ia se revoltar contra ele, entendeu? Aí o Senhor fez o inferno, justamente muitas pessoas desobedientes vão pra lá, pra pagar um alto preço, né? Quem quer ir pra lá? Ninguém, mesmo, ninguém. Pois então, mas tem que fazer o que? A vontade do Senhor. Abaixa fazer essas coisas que está escrito nas escrituras. Se comportar, ter filho, se comportar com modesta e na fé, permanecer com modesta na fé, no amor e na santificação. Essas três coisas nós não podemos perder de maneira nenhuma, né? Então, assim, as três coisas principais para que as mulheres sejam salvas, né? Mandará o filho do homem os seus anjos, eles colherão do seu reino todos os que causam escândalo, que comete iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, versículo 41 e 42. 2 versículos ali para vocês. Se as mulheres não se comportar com modéstia, entendeu? Porque as mulheres que não se comportam, que não se comporta com modéstia perante a presença do Senhor, na casa do Senhor, com a fé que Ele pede, então, elas estão causando escândalo. E os anjos, o Senhor vai mandar os seus anjos para retirá-la da face da terra, para ser colhida, para ser pagada, para poder pagar um alto preço, que vai ser lançada na fornalha de fogo. Vocês acham que o Candace é maravilhoso? O Candace é terrível. Que alma que quer ir para lá? Ninguém mesmo. Pois então, por isso que a gente tem que andar com modéstia, e na fé, e no amor. Cadê o amor? O amor, a fé e a modéstia. E qual é a outra? E a santificação. Santificação, entendeu? Por isso que eu procuro fazer o máximo para agradar o meu amado. O máximo eu faço até o impossível para agradar ele. Por quê? Porque o que ele pagou por mim na cruz do Calvário, qual ser humano que tinha coragem de fazer isso? Todo mundo abre a boca e diz que não tem coragem de passar o que Cristo passou. Realmente, né, então? Mas ele passou por nós, ele suportou, entendeu? Entreguei pra vocês. Fui.